O título da lição dessa semana é Ajuntem Tesouros no Céu. Estudamos nessa semana sobre o que é ajuntar tesouros no céu. Aonde devemos ajuntar os nossos tesouros? Quais são os resultados desses tesouros, os resultados pessoais, os resultados que teremos ao ajuntar tesouros no céu? Veja a orientação dada pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte, Mateus 6, versos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Podemos, irmãos, fazer uma nova versão desse verso, que seria o seguinte: mostre-me onde você gasta o seu dinheiro e eu lhe mostrarei onde o seu coração está. Aonde empenhamos os nossos recursos, lá está o nosso coração. Vimos nessa semana exemplos de 5 personagens bíblicos. E quais foram os investimentos dele? Primeiro, o bom investimento de Noé. Noé teve uma missão, foi dada uma missão por Deus a ele. O Senhor tinha se aborrecido da terra e ia exterminar a humanidade. Mas deu a Noé a sua graça. O Senhor viu graça em Noé e propôs salvá-lo a ele e a sua família. E disse para ele construir uma arca, um grande barco de 133 metros de comprimento. E ele passou a vida, 120 anos, construindo esse barco e pregando sobre a destruição que viria. Ninguém se converteu, irmão, somente ele e sua família. Mas ele e sua família, o resultado desse empenho, o resultado desse investimento, foi a salvação da sua família. Mas não só da sua família, foi a salvação da sua humanidade, porque a sua família foi agora que gerou novamente os seres humanos. Aplicou bem e recebeu o privilégio de repovoar a terra, começar a repovoar a terra e de ter a vida. O segundo personagem que vimos foi Abraão. A Abraão também foi dado uma seguinte ordem. O Senhor falou: saia da onde você está, saia da tua parentela, saia do meio dos teus amigos e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele não sabia nem onde era esse lugar, irmãos. E ele saiu pela fé. Deixou suas propriedades, saiu com seu gado, saiu com alguns familiares e foi para a terra que o Senhor havia mostrado. Deixou os seus interesses pessoais. Qual foi o resultado, irmãos? Ele se tornou o pai de uma grande nação. Pai dos crentes, pais daqueles que têm fé. É o pai da fé. Veja, por favor, o livro de Gálatas, capítulo 3, verso 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é os que são filhos de Abraão. Portanto, irmãos, nós que se tivermos fé, ao termos fé no Senhor Jesus, nós somos também filhos de Abraão, filhos da promessa, participamos da promessa. Outro personagem que vimos foi Moisés. Moisés foi salvo de uma maneira maravilhosa enquanto bebê. A cestinha que ele estava no rio foi recolhida pela filha do faraó. Foi criado na corte do faraó. Era rico, tinha tudo pela frente. Tinha riqueza, tinha poder, tinha fama. Entretanto, ele abdicou as riquezas para ficar junto com o povo de Deus. Deixou de ter os tesouros na terra, que eram os tesouros do Egito, a maior nação, a nação mais poderosa naquela época. Deixou para ficar junto com o povo de Deus, um povo de escravos. Ele liderou o povo por 40 anos na peregrinação no deserto. Antes disso, salvou o povo do Egito, tirou o povo de Israel do Egito, atravessou o Mar Vermelho, ficou 40 anos no deserto, permaneceu firme no meio de lutas, no meio de provações,
de ingratidões do povo. E não foi permitido a ele entrar na terra prometida. Por quê? Porque o Senhor tinha coisa melhor para ele. O Senhor o ressuscitou e o levou para o céu. Esse foi o resultado. Investiu nos tesouros do céu e foi para o céu. Nós temos mais 2 personagens que vimos nessa semana, irmãos, e cuja atitude não foi a desses 3 primeiros. Vamos ver Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E Ló fez as escolhas conforme o que ele via. Quando foi dito a ele por Abraão para que ele escolhesse a terra, ele viu, a Bíblia diz assim, ele viu a campina do Jordão. Viu que lá era uma terra boa. E daí então escolheu aquela terra. Escolheu segundo os seus interesses. Segundo os seus interesses de progredir. Segundo a sua ganância. Segundo a sua ousadia pessoal. Pois não permitiu que o seu tio escolhesse em primeiro lugar. Enquanto ele estava escolhendo pelo que via, Abraão estava deixando que Deus dirigisse os acontecimentos. Bom, Ló escolheu a melhor terra, a terra mais irrigada, aquela que chegava até a cidade e se estabeleceu na cidade, uma cidade pagã. Quais foram os resultados? Ele foi feito presa de guerra quando os reis lutaram e venceram e tomaram Sodoma. Ele perdeu as posses e o patrimônio quando os anjos foram destruir Sodoma. E somente pela graça de Deus ele foi salvo e suas filhas. E sua mulher, imprudentemente, ainda olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Perdeu as posses. Quando ele chegou em Sodoma, ele era rico. Perdeu agora todas as posses, todo o patrimônio e também a mulher. Má escolha. Quis os tesouros da terra e ficou sem nada. Mas agora vamos ver Jacó. Jacó tinha a bênção, irmãos, antes de nascer. Antes de nascer, o Senhor falou para Rebeca que o seu filho mais novo seria mais forte que o mais velho. O mais velho serviria o mais novo. Mas ele não esperou os tempos de Deus. Ele e sua mãe não esperou os tempos de Deus. E articularam uma mentira para Isaac, para que Isaac abençoasse a Jacó. E isso aconteceu. Mas o que aconteceu, irmãos? O ódio de Esaú, seu irmão, foi tanto que Jacó teve que fugir. E por conta disso, ele passou 20 anos exilado. Nunca mais viu a sua mãe, que desejava tanto a bênção para esse filho. Na sua graça, o Senhor perdoou a Jacó. Veja, Jacó, vimos, ele lutou com Deus, lutou com o anjo. E foi então abençoado. Foi abençoado e foi perdoado. Gênesis 28, 14 diz qual foi o que Deus falou a ele. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Vimos, irmãos, que Deus tem a sua graça e ele, mesmo às vezes com maus investimentos, ele ainda vai buscar os seus filhos para salvá-los. Os bons investimentos, irmãos, os tesouros do céu, são aqueles que são feitos pela fé e que cumprem a vontade de Deus, fazem segundo a vontade de Deus. Os maus investimentos, os tesouros da terra, são aqueles que fazemos conforme a nossa vontade, conforme a nossa natureza carnal. Entre esses 2 tipos de investimentos, irmãos, investimentos para o céu e investimentos para a terra, quais é que faremos? Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa fazer sempre os melhores investimentos. Investimentos para o tesouro do céu. Guardar os nossos tesouros no céu. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nesta semana aprendemos a importância de guardar os nossos tesouros no céu. Ter os nossos tesouros segundo a tua vontade. Agirmos segundo a tua vontade. Ter a nossa vida segundo a tua vontade.
Nos abençoa, portanto, para que possamos nos lembrar sempre de que devemos guardar os nossos tesouros no céu e não estar preocupados com os tesouros da terra, mas aplicarmos os nossos recursos na tua obra, aplicarmos os nossos recursos na pregação do Evangelho, para que outras pessoas possam ser salvas. Nos ajuda, portanto, nesse propósito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero desejar um sábado feliz para todos os irmãos. Tenham boas reuniões nas igrejas, nas classes da escola sabatina e que Deus abençoe a todos.